Salve, meu querido, beleza? Professor Nasa na área, falando um pouquinho de partes da esfera. Mas antes a gente precisa lembrar, sabe o que é? Isso aí mesmo, você precisa lembrar o que é esfera. Vamos só recordar um pouquinho? Esfera é aquele sólido de revolução a partir de um círculo, né? Então você tem um círculo, você rotaciona esse círculo, o movimento dessa estrutura dá origem à nossa esfera. Então, para a gente analisar as partes da esfera, que a gente vai verificar agora, eu preciso entender alguns princípios da própria esfera, ou seja, o principal elemento, que no nosso caso é o raio, né? O raio é a distância do centro a qualquer extremidade da superfície esférica, ok? E o volume, né, é dado por 4/3 de πr ao cubo. Então, veja, o principal elemento da nossa esfera é o raio. Então, a gente precisa lembrar isso. A área da superfície, né, que seria só a casquinha, né, 4πr ao quadrado. Duas coisinhas que você precisa lembrar sobre a geometria plana. Círculo e circunferência, porque às vezes é a necessidade de você ver o contorno, caso a circunferência, que é o comprimento, 2πr, e a área do círculo, né? Quando você faz uma secção, tem a superfície plana, um círculo, πr quadrado é a área. Então não esqueça, diferença entre área e volume na esfera, não só na esfera, como também em outros sólidos. Área seria só a superfície da estrutura sólida e volume seria o quanto você quer preencher aquele sólido ou o quanto ele pode ocupar no espaço ou não, ok? Então a gente vai analisar que tipo de cortes eu posso fazer na esfera que origina essas partes. Um dos cortes é chamada calota. É quando você pega um plano, né, pega uma esfera e faz um corte. Então você separa a esfera em duas calotas. Eu tenho a calota superior e a calota inferior. Veja, se você fizer um corte, essa superfície, né, fizer um corte plano, essa superfície dá origem a um círculo, né? Então ele vai ter um determinado raio. O que eu preciso analisar nesse corte? Primeiro, ele vai ter uma determinada altura em relação à nossa superfície. Então, esse H é a distância então, da superfície superior até o corte. Então, a gente vai dizer que isso aí é a altura. Eu tenho o raio da secção, ou seja, o raio daquele círculo que formou a partir do corte. Então eu tenho a distância, né, que é dessa secção, desse círculo que formou até o centro da minha esfera, e aí o raio da própria esfera. Uma coisa bem importante, lembra que a gente falou no início? O raio é qualquer distância do centro até a superfície esférica. Então você pode observar aqui na figura que do centro até a superfície é o raio, eu projetei na cor azul, mas também desse ponto central até o topo também é o raio. Conclusão. O raio vai ser a soma da distância com aquela altura, beleza? E olha o triângulo retângulo que acabou formando aqui, ó. Então, lembra do triângulo retângulo? O teorema de Pitágoras. Eu tenho uma relação pitagórica nesse triângulo retângulo. Como que fica? Olha só. R ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a d quadrado mais rzinho ao quadrado. Então, eu tenho hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos, beleza? E a última relaçãozinha, que H é a diferença do R menos a distância. Tranquilão? Belezura? Olha que fácil. Para calcular a superfície, no caso a área, eu preciso da altura. Então seria 2πr, uma volta completa, lembra? Ó, ele vai dar uma volta completa. E aí essa área depende da altura. E o volume, é uma formulinha um pouquinho mais extensa, mas tem que lembrar, seria πr ao quadrado, 3rzão, o rzão seria o raio da esfera, menos h, que seria a altura do corte, né, dividido por 3. Vamos ver então como que fica todas essas relações no nosso exercício? Olha só, acompanha comigo. Um plano secciona uma esfera de 10 centímetros de diâmetro. Qual é a área da secção obtida, sendo a distância do plano ao centro da esfera igual a 3 centímetros? Não entendi nada. Calma, vamos com calma. Precisamos de um desenho. Olha só como é que fica a nossa projeção. Nós temos uma esfera e um plano, ele secciona essa esfera de 10 centímetros de diâmetro. O que é o diâmetro? Não lembra? O diâmetro são dois raios, é a distância entre as extremidades da minha esfera. Então veja só, se o diâmetro equivale a 2 raios, quanto que vai valer o raio da esfera? Exato, 5, né? Metade. Então olha só, se ele está afirmando aqui ó, que o diâmetro tem 10 centímetros, eu tenho então que o nosso raio vale 5, né? Então vamos escrever aqui o nosso raio igual a 5. É o raio da esfera, não é o raio da secção.
tá? Não podemos nos precipitar. Qual é a área da secção obtida sendo a distância, que é importante, ó, a distância do plano ao centro da esfera. Às vezes a galerinha confunde. Onde é que eu coloco esse 3 aqui, NASA? O próprio problema já está te dizendo, é a distância do centro até a secção onde ocorreu o corte. Então, aqui está o teu 3. A gente colocar em cima. Normalmente, em cima seria a altura da superfície. Então, ele vai nomear lá, né? A distância da superfície até o corte. Não, aqui não, é do centro. Tá? Então, nós precisamos do Rzinho para calcular a área da secção. Lembrando que essa secção vai formar um círculo. Então, precisamos do Rzinho para calcular a área desse círculo. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui no triângulo, como é que fica? Lembra? Começa sempre pela hipotenusa. Muito bem. Então, fica assim, ó, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais Rzinho ao quadrado, ok? Rzinho, o Rzão você já tem, que é o raio da esfera. Então, resolvendo aqui, bem simplesinho, você consegue, olha só, 25 é igual a 9, muito bem. E aqui R ao quadrado. Então, está somando, a gente subtrai, então fica 25 menos 9 é igual a R ao quadrado. Então, eu obtive 16 é igual a R ao quadrado. Então, significa que o meu Rzinho é igual a 4. Calma, não acabou ainda, nada de procurar a resposta, porque esse aqui é só o raio da secção. A gente está buscando o quê? A área, ele quer saber, olha a pergunta aqui, qual é a área da secção? Então acompanha comigo. A secção é um círculo. Nós vimos lá no nosso primeiro slide que para calcular a área de um círculo é πr ao quadrado. Então aqui, ó, π, nós temos o π, vezes Rzinho ao quadrado. Exatamente o R que nós descobrimos, 4. Então 4 ao quadrado dá 16. Então fica π vezes 4 ao quadrado, ou seja, 16π. Tranquilo? Então, opção correta, claro, óbvio que nós temos aqui, ó, letra E, tranquilão, ok? Então, veja, não pode ter medo de resolver exercício. Leia com calma, separe os dados, verifique no formulário, se houver formulário, ok? Quais os caminhos que você tem que trilhar para poder chegar no teu objetivo. Então, não esquece, você tem que destacar onde você quer chegar, no nosso caso, na área da secção. Ok? Belezinha? Daqui a pouco a gente volta com mais partes da esfera. Um abraço!